Não deixe a falta de técnica te impedir de criar obras de artes impressionantes. Clique aqui no primeiro link da descrição ou do comentário fixado para dominar a arte do desenho como nunca antes. Clique agora e destrave as suas habilidades artísticas. E entre em contato com o nosso time de vendas pelo chat ou pelo WhatsApp para garantir um desconto exclusivo. Fala rapaziada, começando mais um vídeo top daquele jeito que você já conhece. E hoje tutorial de como desenhar o Zoro Rhinosaur. Eu vou ensinar para vocês como desenhar de uma forma fácil e simples e que todo mundo, até mesmo o iniciante, pode aprender. Então vem pro tutorial, então vem comigo. E como eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, desse tutorial, já deixa o like aqui pra mim e se inscreve no canal se você gostar. É isso, vamos pro vídeo, vem pro tutorial. Primeiro de tudo, meu querido aluno, você vai precisar de um lápis e de um papel também pra você estar fazendo seu desenho, né? Sem isso não dá. E aí depois a gente vai começar com um círculo, não precisa ser um círculo perfeito, a gente vai fazer um círculo bem grande, tá, pessoal? Uma coisa que muitas pessoas não falam é que quanto maior, mais fácil. E depois, pessoal, a gente vai fazer vai cruzar esse X no meio, fazer uma cruz, né? Primeiro você vai dividir ao meio, depois na horizontal, para fazer ali a nossa linha dos olhos e a linha do meio do rosto. Depois você vai fazer aqui um retângulo para o pescoço, vai ser ali a marcaçãozinha onde vai ser o pescoço do Zoro. E embaixo você vai fazer um trapézio, pessoal, que é basicamente uma pirâmide, só que sem aquela pontinha de cima, né? Que é aquela parte um pouquinho abaixo do pescoço. E aí, pessoal, como a gente tá fazendo um anime, a gente vai fazer uma cabeça um pouco maior, que geralmente esses pessoal dos animes tem a cabeça meio grande, parece até a minha. E aí depois a gente vai fazer aqui a linha da sobrancelha, onde vai ser o olho. Vai ser aqui a nossa base pra gente estar fazendo o olho. Ele tem a sobrancelha bem marcada, parece com aquela sobrancelha dos personagens do Dragon Ball Z. A gente vai puxar agora um olho, que é um círculo, só que ele tá cortado, porque essa parte da sobrancelha tá em cima. Então por isso você vai fazer ele assim, com esse cortezinho na parte de cima. E aí a pupila aqui, né, a gente vai fazer um círculo bem pequeno. Depois a gente vai preencher ele com preto também. Aí você deixa um espacinho no meio e do outro lado a mesma coisa. Você repete o mesmo processo, faz só que ao contrário, né. Você pode imaginar que essa sobrancelha é um C, só que mais quadradão, né. E depois você faz esse meio círculo, que é um círculo como se fosse cortado ali. Você imagina que você cortou o círculo, pegou ali um objeto ali e cortou ele pela metade, quase pela metade, né, um pouquinho menos que a metade. E aí você tenta alinhar ele. Você sempre vai fazer nessas linhas aqui alinhado. Você pode até usar seu lápis para você alinhar, ver se está alinhadinho o olho um com o outro, para não ficar um mais baixo que o outro. E quando você vê que está certo, você pode retomar o seu desenho aí. E essas linhas que a gente fez no início é exatamente para isso, para a gente ver se está alinhado um olho com o outro e se um está do lado certo. E agora aqui pro nariz, pessoal, não tem segredo, é só fazer ali um losango, que é meio ali essa forma aqui, ó. A gente vai fazer um pouco abaixo dos olhos, tá bom? A gente abaixa um pouquinho, deixa alguns centímetros ali abaixo dos olhos. E aí a gente vai marcar agora o sorriso dele. Como ele tem um sorriso bem escancarado, um sorriso bem aberto, eu marquei dois pontinhos ali onde vai começar. A gente vai fazer agora uma linha arqueada, tá? Uma linha arqueada, só que bem pouquinho arqueada mesmo, quase reta. Só que a de baixo, que é o segredo, a de baixo é bem arqueada. E basicamente é o formato de uma banana, o sorriso dele é basicamente o formato de uma banana. Você pode imaginar assim se você quiser, se você preferir. Ali meio que o formato de uma banana, dessa forma. E agora aqui vamos traçar a bandana do nosso personagem, que é o Zoro. Ele usa uma bandana aqui, então a gente vai dividir a testa dele aqui ao meio para essa bandana. E você pode estar fazendo essa marcação um pouquinho acima da sobrancelha, dessa linha da sobrancelha dele. E aí a gente vai fazer aqui o formato para simular o tecido ali da bandana, que é um formato ali meio esse formato mais retangular, só que um pouquinho arqueado, seguindo a linha da cabeça dele, né? E também, como é personagem de anime, a gente vai aumentar um pouquinho também essa bandana, fazer uma parte superior nela aqui, fazer um meio círculo agora, como se fosse um meio círculo, para simular que a cabeça dele tá ali para dentro da touca não, da bandana dele, né? E a gente também já pode puxar aqui alguns fios de cabelo, bem simples de fazer o cabelo dele também, só puxar alguns traços assim, dessa forma como você está vendo. Você vai fazer alguns triângulos, só que esses triângulos mais soltos, né? Não vai ser um triângulo reto, vai ser meio que caído pro lado esquerdo, tá bom? Direito, na verdade, é porque eu sou canhoto. E aqui, pessoal, a gente vai marcar as linhas dos dentes. A gente vai marcar um dente um pouquinho pro lado e depois vai marcar os outros dentes também, fazendo só um quadrado bem simples. Só toma cuidado para você não deixar um dente maior que o muito maior que o outro. Então, se você fizer de um lado de um tamanho, faça também do outro lado do mesmo tamanho, tá bom?
E aqui uma pequena marcação um pouquinho pro lado do nariz. Não é exatamente no meio, tá um pouquinho mais pro lado. Isso é característica de anime mesmo. E agora para as orelhas ficam nessa linha do meio do rosto, tá bom? Você vai puxar ela ali entre essa linha do meio. Então pode ser um pouquinho mais para baixo dessa linha do meio, mas basicamente é nessa faixa aqui que a gente faz. E como é uma orelha de anime, é uma orelha mais arredondada e com poucos detalhes, né? Você vai fazer só uma parte de dentro ali, ó, fazer um C mais aberto ali pro lado de dentro, e é mesmo assim, sem muito detalhe, porque é o estilo anime. Só tente colocar ali algumas marcaçõezinhas na orelha para dar a sensação que tem aquelas profundidadezinhas na orelha. E aqui eu percebi que a bandana tá um pouco pequena, então vamos aumentar um pouquinho dessa bandana, que eu achei que tava um pouco pequena para a cabeça dele. Deveria estar apertado, né? Então, visando o conforto do nosso personagem Zoro, vamos aumentar um pouquinho essa bandana, né? Colocar um pouco mais de tecido nela e aumentar um pouquinho mais para ela envolver um pouco mais a cabeça dele e ficar um pouco mais proporcional. Isso daí, pessoal, são ajustes que você vai fazendo conforme você vai esboçando seu personagem, tá? Você pode sempre estar apagando, não se prenda. Ah, eu fiz esse desenho aqui, mas eu não corrigi. Você tem que sempre estar corrigindo os seus erros também, tá, pessoal? Então eu vi que tava meio desproporcional ali essa bandana dele, porque tava meio pequena, e eu corrigi aqui, aumentando ela. Você pode sempre estar fazendo isso, até porque nosso esboço aqui tá a lápis. Então por isso que é sempre bom você desenhar a lápis primeiro e depois passar para caneta ou para qualquer outro material de pintura. E aqui para puxar o cabelo dele, a gente vai fazer essa marcaçãozinha aqui do lado, nessa lateral do cabelo dele. É só puxar mais ou menos um triângulo, só que sem a ponta, né? Mais ali quadradão ali na ponta. Você puxa duas linhas, elas não são linhas paralelas, ou seja, elas se tocam. Você puxa ela mais aberta, como se fosse o formato de cone, um V, só que ao contrário, né? Um cone ao contrário. Ou seja, um V mesmo. E aí no finalzinho elas se tocam e essa parte é mais quadrada ali próximo às orelhas, tá? Ali onde termina as orelhas mais ou menos. Que é o chamado pezinho, né? Os cabeleireiros chamam de pezinho. E aqui vamos puxar também uma mecha de cabelo aqui, saindo da touca do nosso personagem. E aqui nessa parte direita do nosso personagem, da testa dele, tem uma cicatriz. Uma espécie de cicatriz, então vamos fazer ela bem simples, só fazer um círculo e puxar uma linha e depois colocar uma espécie de pontos, né, como se fosse pontilhado ali. Aqui na boca dele também tem essa cicatriz, só puxar uma linha e fazer algumas linhas menores, ultrapassando ela, né. Pro queixo do nosso personagem, vamos marcar um pontinho aqui, onde vai ser o meio do queixo dele, e vamos puxar aqui um formato mais triangular, vamos dizer assim. Porque ele não tem um queixo redondo, né? O queixo dele é um pouco mais triangular. Então você vai puxando ali, vai vendo como que vai ficando. Vai marcando cada lado para ver se vai ficando certo. E se você não achar que o resultado ficou bom, você pode estar corrigindo também. O importante é você conseguir notar esses detalhes aí e ver se está certo ou não. A gente vai agora contornar esse esboço que a gente já tinha feito antes, que foi o trapézio, que eu falei para vocês que ia ser o pescoço do nosso personagem. Contornamos aqui o trapézio do personagem, vamos colocar a linha da clavícula, que a gente chama, um pouco do peitoral dele também. E agora que vamos adicionar alguns detalhes do kimono dele, da roupa dele. Aqui você vai ver, aqui você vai fazer de acordo com a sua referência que você está observando aí. Pode ser que a sua referência esteja um pouco diferente, a minha está mais ou menos assim. É algo bem simples mesmo de fazer, é só algumas linhas e é algo bem simples mesmo. Eu vou puxar aqui o kimono dele, ó. Você pode ver que até entra um pouco nas linhas que eu já tinha feito antes, mas é normal, a gente sempre vai estar fazendo e apagando. Eu ultrapassei um pouco ali do pescoço, mas depois é só apagar quando a gente for fazer a line art do nosso personagem. Vou puxar aqui o peitoral dele está à mostra aqui, então vou fazer um pouco assim essas linhas, como se fosse alguns quadrados, alguns retângulos, né? Uns próximos aos outros, bem simples de fazer. E vou puxar aqui a katana dele, que é só fazer duas linhas paralelas, não vou colocar muito detalhe nela. E vou colocar aqui só os detalhes da bainha dela, né? Que são esses losangos. E agora que a gente terminou o nosso esboço por enquanto, eu vou só lançar aqui uma técnica de fazer um sombreado bem simples, sombreado para mangá, beleza? Então acompanha aqui comigo que eu acho que vai ser interessante você aprender também. Vamos primeiro aqui fechar a pupila do nosso personagem, pintar de preto aqui com o nosso lápis mesmo, com esse mesmo. Vamos aqui, ó, deitar o lápis um pouco sobre a folha e fazer linhas retas, tá, pessoal?
linhas bem próximas umas a outras. Essa técnica é chamada achurado, tá? Só que é o achurado em um sentido só, a gente não vai cruzar essas linhas. Essas linhas vão ser paralelas umas a outras, ou seja, elas vão estar bem próximas, mas não vão estar se cruzando ou se tocando. Isso é bem fácil de fazer, com um pouquinho de técnica você vai pegando o jeito. E quanto mais você for pegando o jeito, mais rápido você faz. E uma hora você vai conseguir fazer igual a minha aqui, bem rápido. Mas quanto mais rápido você conseguir fazer, melhor vai ficar, porque aí as linhas saem um pouco mais retas. Se você fizer um pouco devagar, se você puxar essas linhas muito devagar, vai acabar que vai ficar ficando um pouco tortas essas linhas. Então tenta puxar ela de uma forma rápida, já começa a fazer uma e já faz a outra, uma atrás da outra, que vai ficar bem legal e bem maneiro desse jeito aqui. E depois que você tiver terminado de sombreado, é basicamente isso que eu queria passar no tutorial de hoje pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado bastante desse tutorial que eu quis passar aqui pra vocês de uma forma simples e fácil, como você pode estar desenhando. Eu tenho certeza também que você vai gostar desse tutorial aqui, então assista aqui em seguida, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. É isso, tamo junto, falou!